Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre trabalho, carreira, mundo dos negócios na educação física. E nessa temporada a gente segue com alguns temas polêmicos. Estamos verdadeiramente preocupados com o presente e com o futuro da educação física, turma. A gente está pensando muito sobre a existência mesmo da nossa profissão, como que vai ser daqui para frente, com base nos inúmeros desafios e problemas que a gente está identificando aqui e compartilhando com vocês, claro, para saber sempre a opinião e discutir com vocês aqui no nosso podcast. E já que a gente está falando de problema, eu vou pedir para o meu parceiro Kleber Dias apresentar qual que é o problema central, qual que é a questão central desse episódio. Diga lá, meu amigo. Pois é, André, a ideia nossa hoje aqui seria conversar sobre os desafios que cercam a educação física no século XXI e saber se essa profissão, se a formação para essa atividade está preparada para dar respostas a esses desafios ou não. E eu começo aqui dando um exemplo bastante óbvio, mas ao mesmo tempo muito importante, que é 45% das causas de mortes do Brasil atualmente são doenças crônicas não transmissíveis, que são chamadas também doenças do estilo de vida ou doenças da prosperidade. Em particular, doenças cardiovasculares ou cerebrovasculares, tais como AVC, infarto e insuficiência cardíaca, que é sem dúvida a maior de todas, né? Quase 30% das mortes no Brasil são causadas por essas doenças, além de diabetes, câncer, Alzheimer e outras demências. A gente poderia pensar aqui nas doenças metabólicas, né? De uma maneira geral. E esse quadro epidemiológico, digamos, novo, que é diferente das doenças que marcaram o século XX, são doenças da segunda metade do século XX e ainda mais do século XXI, colocam a educação física no centro da discussão e das preocupações sobre tratamento e prevenção à saúde do século XXI. Porque toda a reflexão sobre a prevenção e o tratamento a essas doenças coloca muita centralidade na prática de atividades físicas. E a pergunta que a gente deve se fazer é: mas os profissionais de educação física estão preparados para esse desafio? A nossa profissão, né, para além dos profissionais, a profissão como um todo, o processo formativo, eles estão preparados para dar respostas a essas perguntas? Se uma pessoa que sofre com doenças metabólicas, com diabetes tipo 2, ou acabou de sofrer um infarto, acabou de sofrer um AVC, e por recomendação médica procura um profissional de educação física a fim de repensar o seu estilo de vida, aderir à prática de atividades físicas regularmente, esse profissional está preparado para conversar com o médico, a fazer uma leitura dos exames desse paciente, dos biomarcadores, a integrar uma equipe multidisciplinar de saúde que dê atendimento a esse paciente? Será que a educação física está preparada para isso? Porque se não está, como eu acho que não está, já adiantando aqui um pouco o meu ponto de vista, ao invés de a gente ficar reclamando que os problemas da desvalorização profissional dessa área tem a ver com o CREF que não trabalha direito, tem a ver com isso, com aquilo, pode ter a ver com simplesmente uma falta de preparo, uma desvalorização que tem a ver com a falta de preparo da própria comunidade, da própria profissão, para lidar com os desafios que a sociedade apresenta para a área, né? O que você acha, André? Está preparado ou não está? Cara, bom, primeiro, eu acho que não está preparado, mas porque por muito tempo a discussão foi até anterior, né? Que é do sentido assim, tem que preparar ou não tem? Então, eu acho que, por exemplo, tudo isso, né, tudo isso que você apresentou, todos esses dados que você apresentou, mostram, né, o papel preponderante da atividade física nesse caminho aí, tanto para a longevidade, para a saúde, para a qualidade de vida, e o, digamos assim, o controle, né, a prescrição da educação física, ela teve muito tempo centrada, ou pelo menos né, deveria estar centrada nas mãos do profissional de educação física. O fato do profissional, ou da grande maioria dos profissionais, não estar preparado,
não quer dizer que isso não esteja acontecendo, entende? Ou seja, o fato do profissional de educação física não se sentir bem, ou pelo menos a maioria deles, não se sentir bem ou não estar preparado para atuar nesse espaço, não quer dizer que isso não esteja acontecendo. Então, quem que está atuando? Né? E aí que começa, digamos, os grandes dilemas. Parece que a educação física em algum momento ainda está num lugar muito assim num lugar um pouco confortável, que é o lugar de reclamar, né? Igual você falou, porque o CREF, porque aquilo, porque tem gente que não tem a formação e que está fazendo o que a gente deveria estar fazendo. Mas por que a gente não está fazendo o que a gente deveria estar fazendo? Talvez seja porque a gente também não tem uma formação adequada, né, para nos sentirmos confortáveis de estar nesse espaço. E aí, gente, quando eu falo isso, a gente tem ouvintes no Brasil e no mundo todo, a gente precisa entender que o Brasil não é algumas universidades públicas que existem nos grandes centros, nem mesmo privadas, ou seja, o Brasil é muito grande e a gente tem ainda uma grande massa despreparada para lidar com todas essas questões. Tanto que, né, eu sou profissional de educação física e recebo muitas pessoas com treinamentos online, pessoas do Brasil todo, né? Então, pessoas, por exemplo, do interior do Rio Grande do Norte, clientes, alunos, pessoas em potencial para trabalhar com atividade física. E essas pessoas ainda têm um desconhecimento muito grande sobre questões básicas relativas à prática de atividade física. E elas chegam, por exemplo, para mim, que estou num grande centro, porque talvez não tenham no entorno delas, na região delas, profissionais qualificados. Então, quando você fala assim, André, mas eu estou ouvindo isso aí que vocês estão falando e eu tenho as qualificações. Tá certo, só que a gente tem que pensar nas dimensões continentais do Brasil. Então, voltando aí à sua questão, eu acho que a gente não está totalmente preparado, talvez uma pequena parcela esteja preparado, por 2 pontos. Por uma questão de lacuna na formação, eu acho que a gente pode discutir isso aqui ao longo desse episódio, e por outro ponto que vem anterior a esse, é que durante muito tempo, né, outras questões eram levantadas na educação física. As pessoas acho que acreditavam que não era papel da educação física estar nesses espaços e estar em outros espaços que ela ainda está, né? Porque a função da educação física, se é que é para existir uma função, ou algumas funções, seriam algumas funções da existência humana, que é tornar a existência humana mais saudável, né? Saúde, qualidade de vida, mas que também é tornar a existência humana, porque não basta ser saudável, né? Tem que ser alegre, tem que se divertir também. Então a educação física tem essa dimensão, né, de tornar a existência humana também mais alegre, mais feliz, através da prática da atividade física como brincadeira, como jogo, como socialização. Então, como a educação física tem esse papel amplo, que vai desde a fisiologia, de estudar a mitocôndria, até a brincadeira, o jogo para a criança, para o jovem, para o adulto, fica um pouco difícil de saber, de dar conta de tudo, por exemplo, que a educação física em algum momento se dispôs a dar conta. Né? Então agora talvez tenha chegado o momento da gente ou escolher o que a gente vai fazer, ou escolher algumas linhas de atuação. Né? E esse tópico que você mencionou aí da conciliação entre a busca da saúde e a busca da diversão, até talvez merecesse um capítulo à parte, assim, um episódio à parte aqui no podcast, que é um assunto muito, muito relevante. Mas ainda sobre esse assunto que a gente está comentando aqui anterior, né? Que é relativo a o quanto a educação física está preparada ou despreparada para os desafios do século XXI, eu acho que assim, a gente tem que enfatizar que é uma mentalidade que ainda predomina muito na nossa área, que é a ideia de que estar preparado é ter um diploma universitário. Né? Então as pessoas precisam deixar isso de lado. O simples fato de você ter passado por uma faculdade não te torna, por princípio, preparado. Porque há faculdades boas e faculdades ruins, alunos bons e alunos ruins, e tudo quanto é lugar, em todas as regiões do Brasil. E infelizmente, a educação física é um curso em que é possível chegar a termo, concluir o curso, se formar, mesmo tendo sido um aluno ruim, empurrando com a barriga. Demais, né? Então, o fato de alguém ter um diploma diz muito pouco sobre as qualificações dessa pessoa. E você mencionou que uma parte dos profissionais está preparada e a maioria talvez esteja despreparada, mas o que me preocupa é que aquelas pessoas que estão preparadas, elas estão por mérito próprio. Né? São pessoas que correram atrás, buscaram cursos livres, independentes,
e que não receberam essa formação da instância onde elas deveriam receber, que é justamente a faculdade, que as pessoas se matriculam ali, em teoria, para receber a formação que lhes capacite para essa atuação qualificada. Mas o que a gente vê acontecer é que as pessoas que têm essa qualificação são pessoas que correram atrás por conta própria, conforme elas próprias dizem, né? Então isso o que nos faz pensar sobre as limitações das faculdades de educação física, né? Então, eu estava comentando antes, né, que 45% das causas de morte tem a ver com doenças crônicas não transmissíveis, em particular doenças cardiovasculares, diabetes ou doenças metabólicas, câncer e Alzheimer e outras demências. Quantas disciplinas sobre emagrecimento ou doenças metabólicas a maioria das faculdades de educação física tem? Quantas disciplinas sobre hipertrofia, que é um tema assim, muitos profissionais vão ser procurados por pessoas querendo perder peso ou ganhar peso em forma de massa muscular. E quantas disciplinas as faculdades têm sobre isso? Geralmente esses temas aparecem como algumas aulas, geralmente poucas aulas, de uma ou outra disciplina. Quer dizer, isso mostra o quão insuficiente é a formação que a gente tá oferecendo, né, para os jovens que buscam ingressar nessa área, no meio das faculdades, entende? Então é preciso realmente pensar a educação física no século XXI, e eu acho que aí o tema, né, do nosso episódio de hoje ele acaba sendo muito pertinente, porque na prática, a minha opinião, André, é de que a educação física ainda está refém do século XX, embora ela esteja sendo confrontada com desafios de um novo século que é totalmente diferente do século anterior. Cara, e isso está deixando a experiência, talvez, da sala de aula, da vivência da faculdade do ensino superior, muito tensa, digamos assim. Porque a gente chega, né, os problemas do século XXI estão aqui, e a gente chega nos currículos das faculdades, das universidades, e vê aquele currículo do século XX, como a gente estava comentando. E as coisas, cara, elas... é difícil falar isso, mas as coisas, elas perdem o valor. O valor delas são alterados. O que servia há alguns anos atrás, não é que hoje talvez não se... pode até servir, mas em uma amplitude menor, numa medida menor, né? Porque você fala assim, pô, mas vai jogar fora, não sei o quê. A gente sempre discutiu isso do ponto de vista da formação, com relação aos currículos, de uma necessidade mesmo, digamos, de uma atualização, de uma transformação para os problemas atuais. Então, isso tem deixado a experiência do ir à aula, do frequentar a aula, do estar na faculdade no ensino superior, muito, muito tensa, né, muito complicada, tem uma diferença de expectativas e do que está acontecendo, e isso tem movimentado, como a gente já ressaltou aqui, todo um mercado que as pessoas vão tentando participar para dar conta desses desafios. Por exemplo, eu tenho visto muitos cursos na área aí, ou de diabetes, ou, enfim, de fisiologia, ou de questões próprias que deveriam estar, ou que poderiam estar, por exemplo, nos currículos das universidades e não estão. E as pessoas estão buscando esses cursos fora. Cursos fora que sempre existiram, que não têm obrigação de estar realmente só na universidade. E uma outra coisa também que em menor medida, e essa é inclusive uma indicação que eu queria dar para o nosso ouvinte, que algumas pessoas estão tendo essa sacada e conseguindo, digamos, corrigir isso na graduação, isso está valorizando ainda mais para quem, igual você falou, com mérito próprio, para quem busca a experiência do estágio. Porque o estágio talvez tenha sido uma das poucas lacunas, um dos poucos espaços que sobraram dentro da universidade, o estágio curricular, obviamente, para o aluno buscar alguma coisa que lhe falta, digamos, no currículo, sabe? Então, aquele aluno que consegue ter a visão para aquilo que está doendo nele, para aquilo que está incomodando ele no processo de formação, e consegue buscar isso através de um estágio, ele consegue minimizar, não vai acabar com o problema, mas ele consegue minimizar essa questão buscando os poucos profissionais, pessoas de referência que estão aí. Tem realmente pessoas na vanguarda aí, como a gente falou. Se conseguir buscar essas pessoas através dos estágios, é uma ótima oportunidade, porque quem está estudando hoje, está ouvindo a gente, o seu currículo não vai mudar amanhã.
Então, uma possibilidade que você tem Sim. é tentar buscar, aproveitar o seu estágio para tentar buscar isso que tem faltado, né? Sim, e a gente, talvez alguns dos nossos ouvintes podem pensar assim, mas vocês, como de costume, enfatizam muito o bacharelado, né? Eu até acho que o bacharelado deve mesmo ser, ou a atuação do bacharel, né, deve ser mais enfatizada, porque atualmente aproximadamente 70% das matrículas dos cursos de educação física está nos cursos de bacharelado. Então, ou seja, a educação física ela é muito mais o bacharelado do que a licenciatura. O que não faz da licenciatura um tema irrelevante, né, ou menor, né? Ela é menor apenas do ponto de vista demográfico, né, ou quantitativo, mas do ponto de vista da importância é muito grande, porque a educação é um problema de todos. E o profissional, o licenciado, né, que vai trabalhar nas escolas, cumpre um papel social, político, simbólico sem igual, né, muito importante. E tudo isso que a gente falou com relação à atuação no campo da saúde vale também com relação à licenciatura. Porque quem trabalha atualmente em escola vai poder confirmar aí pra gente, se quiser inclusive deixar aí nos comentários isso, se isso que eu vou falar é verdade ou não é. Quem trabalha atualmente em escola se vê confrontado com muitos estudantes que têm TDAH, diagnóstico de TDAH, diagnóstico de autismo, que cresceu enormemente nos últimos anos e, segundo as projeções dos epidemiologistas, vai continuar crescendo até o ano de 2050, pelo menos. Estima-se que até 2050 todas as famílias dos Estados Unidos terão pelo menos uma pessoa com autismo diagnosticado, né? E aí a gente se pergunta, assim como eu perguntei com relação ao emagrecimento, às doenças metabólicas ou à hipertrofia nos cursos de bacharelado, quantas disciplinas sobre TDAH tem nos cursos de licenciatura? Quantas disciplinas sobre autismo tem nos cursos de licenciatura? Quantas disciplinas sobre BNCC, são as Bases Nacionais Curriculares, que é digamos assim, o padrão de referência que todo professor tem que adotar no seu planejamento junto da escola. Ele tem que saber aquilo. Quantas disciplinas sobre o BNCC os currículos têm? Então, a licenciatura não está em melhor situação, para não falar das transformações que têm acontecido com relação à vanguarda acadêmica, né, de vários campos do conhecimento, sobre a importância do movimento para o desenvolvimento de crianças, né? Enquanto que a educação física escolar, né, e esse campo da licenciatura às vezes enfatiza muito a dimensão histórica, social, cultural, que são importantes, mas às vezes fazem essa valorização em detrimento daquilo que constitui, ou que deveria constituir, o cerne da preocupação do professor de educação física, que é o movimento, né, que é a brincadeira, que é o jogo, que é a atividade física. Então eu lembro que quando eu já fui professor de escola básica, né, eu lembro que eu brincava dizendo, eu era e continuo sendo totalmente contra aulas teóricas na aula de educação física. As minhas aulas eram 100% práticas, aconteciam sempre que possível no pátio, na quadra, no terreno baldio que estivesse lá da escola, onde estivesse disponível, a não ser que estivesse chovendo, alguma coisa assim, eu tinha que inventar alguma coisa. Porque eu dizia, até brincava dizendo, né, a aula de educação física nas escolas brasileiras equivale ao banho de sol para o presidiário. É o momento em que a criança sai da sala e vai ali brincar, correr, enfim, tomar um sol realmente, porque ela fica trancada na sala o tempo todo e esse é o único momento que ela tem. E alguns professores de educação física sacrificam esse momento sob a alegação de que o aluno tem que aprender a história do vôlei, a história do futebol e ter uma compreensão quase sociológica, né, sobre a economia política dos esportes. E isso também, para minha opinião, expressa dificuldades graves que marcam a formação, no caso específico também da licenciatura. Nesse ponto, assim, os ouvintes que trabalham aí como professores também podem ajudar a gente. Eu também trabalhei na educação física como professor, mas já tinha uns bons anos. Mas eu ainda acho, nesse aspecto, a licenciatura melhor munida do que o bacharelado. Primeiro porque a licenciatura ela é melhor definida, melhor delimitada. Todo o escopo dela é bem delimitado. E o bacharelado não. O bacharelado simplesmente tudo que não é licenciatura é bacharelado. E isso pode ser uma infinidade de coisas, como cada vez vem aparecendo coisas diferentes. E dentro da licenciatura, eu vejo a licenciatura mais unida, a escola mais unida, no sentido, às vezes, de trazer capacitações,
né, de colocar, por exemplo, todos os professores para aprender sobre TDAH ou qualquer formação nesse sentido. Então, eu acho a escola um pouco mais organizada, inclusive para trazer esses temas atuais, geralmente alguma coisa que acontece até na realidade daquela escola, daquele bairro, daquela comunidade, às vezes é levado para discussão dentro do ambiente da comunidade escolar. Então, eu acho a escola, digamos assim, mais esperta e mais rápida para dar conta dessas coisas, né, enquanto licenciatura. Não que não tenha desafios, é claro que tem, e os desafios são enormes. Mas o bacharelado, eu acho ele uma área muito difícil de definir, porque ele é tudo que não é escola. Então, vira e mexe, aparece alguma coisa que desafia o profissional, entende? Eu acho que esse paradigma generalista que você está chamando atenção, que caracteriza o bacharelado, que impõe uma ambição ou uma expectativa desmedida com relação à formação desses futuros profissionais, né? Porque a pessoa tem que aprender tudo nesse universo que é não escola, né? Que é praticamente tudo. Ele tem que aprender desde a hidroginástica para o idoso até a natação para o bebê, passando pelo ciclismo indoor, musculação, personal trainer e treinamento físico ou esportivo para grupos especiais. Quer dizer, é uma heterogeneidade, uma barafunda enorme. E isso não acontece. Isso definitivamente não acontece. Então, por exemplo, eu enquanto profissional de educação física, eu já busquei práticas de atividade física orientados por outros profissionais de educação física, colegas de profissão, simplesmente porque são muito mais competentes que eu em determinadas áreas. Né? Por coincidência, a gente está gravando aqui hoje, eu sou treinador de ciclismo e eu recebi uma colega de profissão que veio treinar comigo, e ela falou justamente isso, quando a gente estava batendo um papo, ela falou assim, André, eu fiz a cadeira, chamando de cadeira as disciplinas, né? Eu fiz a cadeira de ginástica, mas nem por isso eu sou uma especialista no assunto, né? A gente faz porque a gente tem que cumprir o currículo ali. E esse talvez seja o ponto central da formação do profissional, que sempre aparece, né? Fazer todas essas cadeiras, já fizemos episódio aqui sobre formação generalista ou então especialista, né? A gente sabe muito bem disso, ou seja, fazer todas essas disciplinas variadas, ampliar a experiência, ou a gente podia estar dedicando esse tempo e essa preciosidade que é a formação no ensino superior para ter algum tipo de formação que fosse um pouco mais especialista, mas dentro de uma generalidade, porque saúde, de maneira geral, já é generalista, né? Agora você passar por isso, né? Você passar por uma gama de esportes que não são praticados no Brasil, ou que são praticados infimamente, ou que são praticados em determinados contextos, né? Enfim, eu tinha um colega que na minha época de formação, ele era referência em handball, já na graduação. E hoje, ele continua sendo a referência. E não tem ninguém depois dele, entendeu? Quando esse cara aposentar, quem trabalha com handball na cidade está fodido, entendeu? Então, assim, é complicado, assim, é bem complicado mesmo. E eu acho que a minha impressão, André, é que mesmo os professores de algumas dessas disciplinas, por exemplo, handball, estão sendo forçados a reconhecer que uma mudança é necessária. Porque mesmo em grandes centros urbanos, né, que geralmente tem uma diversidade maior da oferta de atividades, mais clubes, mais consumidores, mais academias, enfim, uma diversidade, um ecossistema mais diverso, mesmo nessas ocasiões, quantos clubes de handball tem, né, handball aqui em Belo Horizonte, que é o terceiro maior mercado da educação física do Brasil, atrás apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu acredito que, tirando talvez times escolares, que algumas escolas privadas ou públicas talvez tenham equipes de handball, tirando escolas, clube, acho que nenhum clube de Belo Horizonte tem handball. Então, assim, eu sei que esse ponto de vista que, de certo modo, nós dois estamos defendendo aqui, mas que eu sempre defendo, de que é necessário, né, uma espécie de revolução na formação em educação física, nas disciplinas, no currículo, ela precisa fazer com que coisas importantes e valiosas morram, como talvez seja o caso da disciplina de handball, para que outras coisas possam nascer. Porque mesmo se você pensar no conjunto de práticas habitualmente praticadas no século XXI,
Não tem mais a ver necessariamente com basquete, vôlei, handebol e futsal. Fora desse campo que a gente está falando aqui, do campo do bacharelado, que é o campo da não escola. Hoje em dia as pessoas estão fazendo crossfit, é levantamento de peso, é ciclismo indoor. São outras modalidades, né? Tem slackline, tem polidense, são modalidades diferentes. E quando você olha para aquilo que é praticado nas faculdades, a gente está nas modalidades que eram populares na primeira metade do século XX. Basquete, handebol, vôlei e futsal. E antes que os nossos ouvintes aqui nos cancelem, né, nos acusando aí de assassinos da cultura esportiva do Brasil, a questão é a seguinte, moçada, não é nem que a gente, ou que eu acho que deva acabar. A questão é apenas entender que a cultura esportiva, como que a cultura esportiva está funcionando atualmente e dar o devido grau de proporcionalidade. Então, por exemplo, qual que é o tamanho do handebol no Brasil? Já que a gente pegou o handebol como exemplo. Qual que é o tamanho do handebol, né? Ou do handebol, ou da bocha, ou de qualquer outra modalidade, mas qual que é o tamanho dessa modalidade? A gente quer trabalhar para ampliar a prática dessa modalidade no Brasil, mesmo que a gente queira. Não é colocando o handebol em todos os currículos de todas as faculdades do Brasil que a gente vai conseguir fazer isso. Porque senão a gente está formando milhares de profissionais de educação física que passaram pela disciplina handebol e que não vão trabalhar com isso. Então, eu acho que assim, só para fechar o argumento aqui, dentro disso que a gente está pensando dos desafios da educação física para o século XXI, é entender quais são as grandes demandas e as grandes questões da educação física, os desafios atuais. A gente pode atacar isso de maneira, digamos, central, né? Ou seja, abordando isso para a grande massa, e para quem quiser buscar especialização, sempre vai ter. Mas aí é claro que quem quer buscar especialização tem que ir para esses espaços de especialização. Então, talvez, né, a pessoa que mora em algum lugar distante, que não tenha nada de handebol para ela trabalhar, e ela tem o sonho e quer trabalhar com handebol, ela tem que ir para um espaço onde isso aconteça. Não só de formação, como de trabalho também, porque a gente aqui no Educação Física SA, no podcast, a gente tem uma preocupação genuína com a empregabilidade das pessoas, né? Então, quem quer trabalhar com handebol ou com ginástica, ou mesmo com basquete ou com tênis de mesa no Brasil, vai trabalhar onde? Vai se empregar onde? Né? Então, tem que ter essa dimensão também, né? Para pensar no futuro, inclusive, da profissão, na existência dela. É isso aí. Bom, muitas coisas, né, André? Acho que a gente já pode, talvez, ir terminando por aqui. A gente está se aproximando aqui do nosso 30º minuto. Naturalmente, a gente não consegue esgotar o assunto, né? Porque é um assunto muito complexo, né? Como que é a educação física para o século XXI, a capacidade ou a incapacidade dessa área dar respostas para desafios desse novo século, tanto na formação quanto na sua atuação profissional. Assunto muito difícil. A gente fatalmente vai acabar voltando a esse assunto de alguma outra maneira. E no nosso próximo episódio, nós teremos um convidado especial que vai debater conosco aqui um dos tópicos que a gente abordou aqui, que é a necessidade de uma formação mais diversa e ampla, que abarque todas as práticas ou várias práticas no mesmo processo formativo, ou ao contrário, aquilo que a gente tem defendido aqui em outras ocasiões, talvez a necessidade de selecionar melhor algumas práticas, mesmo que isso implique abandonar e limitar um pouco o universo disponível de práticas que são oferecidas para os nossos alunos. Então, acho que vai ser um episódio imperdível, porque a gente vai poder confrontar esses pontos de vista aí diferentes de uma maneira naturalmente saudável, equilibrada e amigável, como sempre. Não, André? Exatamente. E a gente está esperando de você, nosso querido ouvinte, também a opinião de vocês, né? É claro que às vezes na internet a gente abre espaço para todo tipo de energia ali nos comentários, mas a sua energia é super bem-vinda, querido ouvinte, né? Seja rindo com relação a estar bem na profissão ou rindo de nervoso, né? A partir do momento que você se olha ali na faculdade, o que está acontecendo na formação e o que acontece na realidade, a gente quer saber de você. Para você, tá tudo bem? Tá tudo certo? O currículo
com o qual você está estudando ou estudou, ele resolveu? Ele deu conta legal aí da sua formação? Ou ele também trouxe desafios? Conta aqui pra gente, seja no Spotify ou então no YouTube. A gente está esperando o seu comentário, a gente está esperando a sua opinião e a gente adora debater com vocês. Às vezes a gente não consegue debater diretamente no comentário, porque são milhares, beirando os milhões de ouvintes aí da Educação Física SA, mas a gente consegue debater trazendo novos episódios, trazendo convidados, trazendo pontos de vista diferentes. Muitos comentários de vocês viraram, inclusive, ideias para episódios que a gente faz hoje. Então a gente agradece demais cada comentário, cada contribuição e esperamos você sempre no Spotify e também no YouTube. Ficamos por aqui e aguardamos vocês nos próximos episódios de Educação Física SA. Não deixe de compartilhar com seus colegas de profissão, nos seus grupos profissionais, para a gente ampliar esse debate e trabalhar para a qualidade, para a valorização da educação física. Grande abraço, turma! Valeu, galera. Grande abraço. Ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.